Oi, meu amor, tudo bem? Eu voltei. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Tava lá fazendo meu vídeo quando de repente eu vi a luzinha piscando, 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 piscando. Assim, achei que era alguma coisa diferente. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Será que meu tempo está acabando? Não, era na verdade o espaço de armazenamento do meu celular que acabou. E a vaca foi pro brejo. A vaca foi pro brejo. Por que que a vaca foi pro brejo? Porque daí o meu vídeo foi cortado sem eu terminar. E aí eu tive que fazer outro, tá bom? Mas eu quis aproveitar aquele lá mesmo assim. Ó, isso é um segredo, tá? Apesar das paredes terem ouvidos, não fica contando, não fica espalhando, tá? Não espalha isso que o celular da prof é fraquinho, não espalha não, tá? Não manda lá pro Diogo Almeida não, o erro da prof. Combinado? Nós estávamos então na página 5. Eu estava lendo com você os exercícios e nós vamos continuar fazendo isso, tá? Guarda o segredo, tá bom? Fechou. Por dentro do texto, então, agora nós vamos para a interpretação textual, tá? Olha lá. O poema de Fátima Migues tem como tema letra A, B, C ou D. O que você vai fazer? Você vai ler ali as alternativas e você vai interpretá-las. Sobre o que se trata este poema? Veja que o texto se inicia dizendo o quê? Que ele é um poema, tá? Então, essa informação já é relevante para você na resposta de outras alternativas que vão se seguir, tá bom? Então, qual é o tema ali do texto? Fácil, fácil, mole, mole, ó, melzinho na chupeta, tá? Questão 2. Quais curiosidades sobre as expressões populares podemos encontrar no poema, tá? No poema da Fátima, ela vai falando a respeito dos provérbios, falando a respeito dos ditados populares, tá? Ela diz o que é, no contexto do poema, ela vai dizendo o que é. E existem algumas questões que eu quero que você pesquise lá no texto, tá? Então, olha lá. Onde encontramos os provérbios? Você vai ir pesquisar no Google? Não. Você vai voltar onde? No texto. E você vai ler o quê? O texto. Ela fala, tá? Ela escreve sobre onde estão os provérbios, tá bom? E eu quero que você copie o trecho em que ela diz aonde eles estão. Você vai usar o quê? O sistema de pontuação correto. Abre aspas, copia o trecho, fecha aspas, ponto final. Tá bom? Combinado assim? Beleza. O segundo, o que é um dito popular, tá? Também está lá no texto. A mesma circunstância em relação ao uso da pontuação adequada, tá? Depois, para que serve o ditado popular? Ela também fala para que ele serve, tá? Então, é o fato de você voltar ao texto e fazer uma segunda leitura, tá? E o último, como devemos ler um dito popular, tá? Volta lá no texto e investiga, tá bom? É contigo, tá com você. Depois, em duplas, analisem as seguintes perguntas e respondam. Em dupla, tá? Isso significa que você pode ligar para um colega, tá? Você pode ligar para mim. Tem uma música que fala assim, ó, me liga, me manda um telegrama. Não, manda telegrama não, só me liga mesmo, tá bom? Me manda um telegrama, não vai dar certo, vai chegar com atraso. Hoje a gente tem o WhatsApp, não precisa mais do telegrama, né? É legal receber, mas não nesse caso. Essa questão 3, tá vendo a boquinha ali embaixo do 3? É só para conversar, tá? Primeira, qual o formato utilizado? É um formato de texto narrativo? É um formato de notícia? Ou é um formato de poema? Tá? Pense comigo. Qual foi a intenção da autora para escolher essa estrutura? Por que você acha que ela escolheu o poema ao invés da estrutura da notícia, ao invés da estrutura do texto narrativo? Por que ela escolheu? O que acontece que fez com que ela escolhesse isso? Será que os ditados populares combinam mais com o poema do que com a estrutura da notícia, com a estrutura do conto? Letra C. O assunto que a autora abordou ficou interessante nesse formato de texto? Você gostou? Né? O porquê que você gostou? Você acha que combinou? Você acha que rimou? Ficou interessante? Né? Mais interessante do que se tivesse escrito em outro estilo? Tá bom? Conversa lá com seu colega, se quiser me liga, é tão gostoso ouvir sua voz, liga para mim, vamos trocar ideias sobre essa questão, tá? Vou ficar esperando. Questão 4. Escolha um provérbio do texto, que tá lá na página 4, e ilustre-o em duas situações diferentes, tá? Duas situações que ele poderia ser usado. Agora eu quero que você vá comigo, antes de você fazer esse exercício, eu quero que você vá comigo para a página 6. Lá no Você Sabia,
tem um tópico muito interessante para a gente entender direitinho essa questão de número 4, tá? Vai lá comigo, chegou? Página 6, você sabia? Olha lá. Textos poéticos podem utilizar palavras ou expressões de sentido diferente do literal. O que é o sentido literal? Tá ali entre parênteses. É o sentido próprio da palavra, é o sentido real, tá? Para ampliar ou explicar uma ideia. Então, todo texto poético, nisso estão inclusos os provérbios populares, os ditos populares, eles não usam somente o sentido real da palavra. Para quê? Para ampliar o sentido daquele provérbio. Por exemplo, a vaca, como diz ali, as paredes têm ouvidos. Eu estou querendo dizer, o sentido real é uma parede com um ouvido no meio. Esse é o sentido real, tá? Qual é o sentido figurado de as paredes têm ouvidos? Quer dizer, o sentido figurado, o sentido figurativo é que tem uma outra pessoa que está usando a informação que está ouvindo e que, portanto, você deveria falar mais baixo, tá? Então, quando eu digo a vaca foi para o brejo, tem o sentido real, que é o sentido literal. O sentido literal é o quê? Uma vaca real, aquela que faz mu e dá leite, ela caiu em um grande buraco, tá? Esse é o sentido real. O sentido figurado é aquele sentido que amplia a ideia de uma simples vaca ter caído num buraco. Qual é essa ampliação? É a ideia de que uma pessoa teve um problema e esse problema era grande e ele já aconteceu. Não tem volta, tá? Então a gente precisa ter claro na nossa mente, por isso que o exercício 4 pede para você o quê? Os dois sentidos. Você vai escolher um provérbio, pode ser esses que estão aqui no Você Sabia, tá? Paredes têm ouvidos, a vaca foi pro brejo, conversa sem pé nem cabeça. Conversa sem pé nem cabeça, tá? Qual é o sentido literal? O sentido literal é que existe uma conversa que tenha pé e que tenha cabeça. Qual é o sentido figurado? O sentido figurado, o sentido que amplia a expressão, é que é aquilo que está por detrás, é que a pessoa está falando uma coisa que não tem nada a ver. A pessoa não sabe do que ela está expressando, ela não entende do que ela está tentando falar e a conversa dela ficou sem pé e sem cabeça, tá? Ou seja, ficou esquisita. Tá bom? Então eu tenho sentido real e eu tenho sentido figurado, tá? Ou a gente pode falar sentido real ou sentido literal, tá? Sentido literal e sentido real é a mesma coisa, tá bom? Então agora eu quero que você volte lá no exercício 4. Se você está fazendo como eu oriento, sempre você pausa depois da minha explicação e faz o exercício, tá? Então você pausa agora que eu vou ficar igual o robozinho ali, esperando você fazer os dois desenhos para o seu provérbio escolhido, tá? Pode ser qualquer um dos 3 lá do Você Sabia. Beleza? Pausou? Não pausou? Então vem comigo, tá? Daí depois você volta e faz as atividades, tá? Página 6, exercício 5. Explica o significado das seguintes expressões usadas no texto. Sem pé nem cabeça, com quantos paus se faz uma canoa e amarrar o bode, tá? Esse daí eu não vou explicar para você, tá? Sem pé nem cabeça eu já expliquei. Amarrar o bode não. E com quantos paus se faz uma canoa? Eu já ouvi muito minha mãe falar isso pra mim, tá? Já. E me dava medo. Vívia, ou você vem agora fazer isso da lavar a louça, ou então você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Quando eu escutava isso, ui. Era de bater os dentes. Eu saía correndo rapidinho e voltava para fazer o que ela tinha pedido para mim. Ai, que medo, tá? Mas investiga, pesquisa lá. Se não souber, liga para mim e vamos trocar uma ideia,
tá? Mas eu quero que você pesquise. Pode ser na internet, mas vai ser muito mais divertido se você ligar para o seu avô, para sua avó, para um tio de mais idade, ou até mesmo falar com seu pai, com a sua mãe, tá bom? Fechou. 6. Leia as seguintes estrofes. As paredes têm ouvidos. Não é ouvido da gente, mas é ouvido inventado, com outro significado. De que ouvido se está falando? Esse a prof já explicou para você, né? Esse a prof já explicou, tá bom? Então eu quero que você responda ali, ok? E a última página de hoje, página 7, muito fácil. Agora escreva um provérbio cujo significado você conhece e depois faça as atividades abaixo. Essas são atividades pessoais. Então, prof, mas eu não conheço nenhum provérbio. Pesquisa um junto com a sua família, vovó. Se ninguém souber nenhum, aí você entra na internet, pesquisa e daí faz ali. Primeiro, escolha o provérbio. Letra A, em que situação você já ouviu esse provérbio? Aí você escreve, pesquisei na internet, se for o caso, tá? Letra B, qual é o principal objetivo do provérbio? Veja, tá? Qual é o principal objetivo? O que o provérbio quer ensinar? O que o provérbio quer aconselhar? Lembre-se de que provérbio é um conselho, é uma fala que ilustra uma situação. Fechou? Tá. Agora, ilustre a frase da cultura popular nos dois sentidos. Lembrando que o provérbio tem esse sentido real ou literal e ela tem o sentido figurado. O sentido figurado é aquele que amplia o sentido real, tá? Já expliquei isso também, tá lá no Você Sabia, se você precisar voltar lá e se precisar volta na minha explicação agora há pouco que eu expliquei, na explicação que eu expliquei. Bem, enfim, você me entendeu, né? Ok, letra D. Atualize a linguagem desse provérbio deixando-o mais moderno. Você vai modernizar o provérbio. Ai, que chique. Lembre-se de usar jogo de palavras e a imaginação faz parte da elaboração dessa frase. Já imaginou você criar um provérbio tão massa que as pessoas fiquem falando esse provérbio toda hora? Né? Já pensou que legal? Que show, chique. Ai, muito, muito massa isso, tá bom? Eu já ultrapassei o meu tempo faz hora, mas graças a Deus a luzinha não piscou e o vídeo não parou, tá? Fico feliz por te ter aqui. Louvo a Deus pela sua vida. Espero que você faça as atividades como sempre você faz. Amo você e Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Um beijo. Fica aqui o meu abraço. E faz as atividades, senão eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Brincadeirinha. Beijo, te amo.